Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou compartilhar uma dica com vocês. Recentemente eu fiz um painel para o aniversário do meu menino, tá bom? Normalmente eu não faço um painelzão assim, só coloco um detalhe na parte de trás relacionado ao tema e coloco detalhes de tecido, alguma coisa nesse sentido, coisa básica, né? Que festinha em casa a gente faz mais de boa, mais tranquilo, mais simples, né? Então, eu desenvolvi a arte que eu gostaria de utilizar aqui no CorelDRAW, tá? Esse tema que eu fiz foi das tartarugas ninjas, né? E eu desenvolvi a arte aqui em qualquer tamanho. Se vocês observarem aqui no cantinho, é um tamanho A4 de folha. Então, eu faço a minha arte aqui no CorelDRAW, né? Depois eu posso ampliar ela para o tamanho que eu gostaria que ela ficasse, tá bom? Então, como eu fiz uma impressão A4 dividida para montar esse painel, eu utilizei o Corel que eu acho mais tranquilo, tá bom? É a forma que eu conheço e a forma que normalmente eu uso quando eu preciso fazer uma impressão grandona desse jeito aqui. No caso desse logo que eu desenvolvi para aniversário, que ia ficar na parede, eu gostaria que ele ficasse, ó, vou bloquear o cadeado aqui. Para quem usa o Corel, né? Essa é a dica. Eu gostaria que ficasse mais ou menos com 1 metro, então coloquei aqui, ó, 1000 milímetros. Ele amplia, né? A folhinha 4 ali fica pequenininha lá atrás, mas essa minha arte, ela tá no tamanho de 1 metro por 97 centímetros, mais ou menos, né? Eu vou centralizar essa arte toda aqui na minha página, né? Ela tá no tamanho original que eu gostaria de fazer a impressão. Para fazer essa configuração de impressão dividida, eu clico aqui no arquivo imprimir. Normalmente, quando a gente vai imprimir, a gente faz isso, né? Ele abre a janelinha de configuração de impressão, né? O que eu tenho que mexer aqui nesse momento é no layout. Quando eu venho no layout, eu tenho algumas opções aqui embaixo que estão desabilitadas, tá? Quando eu habilito aqui páginas em mosaico ou ladrilhos, né, pessoal? Dependendo da versão do Corel, pode aparecer a palavra ladrilhos aqui, né? Eu habilito essa opção aqui e eu tenho a dimensão do objeto lá do desenho que eu coloquei, né? Que tá 1 metro por 97 centímetros, né? Aqui tem o número de ladrilhos em que ele vai imprimir, né? Colunas e linhas aqui e o tamanho, né? Em relação a esse tamanho, essa é a escala que ele vai imprimir aqui, né? Aí eu posso configurar algumas coisas aqui sobre as margens e tal. Normalmente eu não coloco nem limite de sangria, nada. Eu coloco a configuração padrão mesmo, só habilito aqui e deixo a configuração padrão mesmo. Depois eu corto e junto tudo, ele imprime com uma bordinha, é mais tranquilo depois para unir as folhas, tá bom? Então eu só habilito essa opção aqui, ó, páginas em mosaico, e vou no botãozinho visualização de impressão. Quando eu clico nessa opção, ele abre a tela inteira aqui, né? Às vezes é interessante você clicar na sua imagem e arrastar ela aqui, ó. Aqui mesmo você consegue fazer isso. Vou deixar do jeito que tava, mais ou menos aqui, que ele já tava bom, né? Às vezes ele joga um pouquinho mais para cá a sua arte e acaba adicionando folhas extras aqui na lateral ou aqui na parte de baixo, né? Tem coisa aqui que, se vocês observarem, vai pegar um pedacinho da arte só, nessa folha mesmo vai sair só um pedacinho, aqui sai mais um pouquinho. Às vezes eu vou observando, né? Ele vai começar a imprimir aqui, ó, de baixo para cima, né? Na minha ordem aqui. Então, ele vai sair uma folha em branco, depois sai essa pontinha. Então, eu vou observando a ordem das impressões e vou depois utilizando a mesma folha, porque aqui, ó, cabe uma parte, depois cabe a outra junto, tá? Então, eu acabo economizando espaço. Mas, normalmente, eu olho aqui na visualização, se ele tiver muito assim, ó, centralizadão, eu já jogo um pouquinho pro canto, ou às vezes compensa também. Eu quero 1 metro de impressão, às vezes compensa eu reduzir só um pouquinho, colocar mais do lado ali, que às vezes é coisa pouca que passa para o outro lado da folha, enfim, né, pessoal? Eu reduzi aqui, ó, deixei com 96 centímetros, para mim já estaria legal também. Deixa eu ver se eu puxar mais um pouquinho. Ele fica bom também, ó. Então, eu vou deixar no limite da região dessas folhas aqui, ó, porque ele já vai imprimir 5 aqui. Mexer aqui. Então, assim já estaria legal para mim, ó. Que aqui ele imprime 5 folhas, mais 5, mais 5, né? Então, seria um total aqui, ó, se contar essa parte de baixo, 20 folhas. Mas a gente sabe que não vai utilizar 20 folhas, porque, ó, essa folha aqui mesmo vai sobrar um espaço, eu posso aproveitar para imprimir esse que é menorzinho, né? Enfim, aqui no CorelDRAW é dessa forma que eu faço, tá bom? Depois eu só coloco para imprimir, ajusto a configuração, né, certinho, ó, fecho a visualização aqui.
Depois eu venho aqui e ajusto certinho a impressora que eu vou utilizar. Entro nas configurações da impressão, verifico se eu quero alta qualidade, né? O rascunho, o padrão, enfim, eu mexo aqui. E depois imprimo normalmente. E ele vai me imprimir as 15 folhas aqui com as artes certinhas, né? No caso aqui tem 20, mas ele me imprime todas as folhas numa sequência e depois é só montar para gerar esse painel. Então, pessoal, essa é a maneira que eu utilizo normalmente quando eu preciso fazer esse tipo de impressão. Normalmente eu imprimo itens menores, assim, né? Não faço muitas impressões grandonas dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Quando eu necessito desse tipo de trabalho, eu faço aqui através do Corel, tá bom? Mas se você não utiliza o CorelDRAW, de repente você quer fazer esse tipo de trabalho também para você, para vender aos seus clientes, enfim, dá para você fazer também de forma online aqui, gratuita. Eu vou mostrar para vocês. Aqui no Google, pessoal, eu digito Rasterbator, acredito que seja essa a pronúncia, é o primeiro link, rasterbator.net. Eu vou clicar nesta opção. E já aqui na página inicial, você tem essa opção de criar o seu pôster, né? Eu traduzi a página, mas se você quiser utilizar em inglês, ele abre por padrão em inglês, tá bom? Então tem esse botãozinho aqui, crie o seu pôster, clica nele. Ele vai pedir o URL da tua imagem, se ela estiver upada, né, carregada em algum ambiente virtual, você põe o link aqui, ou você pode escolher o seu arquivo. Eu vou escolher a opção carregar para escolher o meu arquivo que já está pronto, tá bom? Eu venho aqui, escolho a minha imagem do painel, né? E vou em abrir e clico no botãozinho aqui embaixo, carregar. Aí ele faz o upload dessa imagem. É legal você criar uma imagem, pegar uma imagem de boa qualidade para que você tenha um bom resultado também, tá bom, pessoal? Não pega imagens pequenininhas, que como se trata de uma ampliação, você precisa de imagens com boa qualidade, tá? Olha só, pessoal, quando faz o upload, ele traz para cá a minha ampliação, né? A visualização da minha imagem, o tamanho do papel que eu quero utilizar para fazer a impressão dessa minha arte, né? E o tamanho do pôster em centímetros aqui. 84 por 89 ele está, e com as margens cortadas aqui depois para unir, ele vai ficar desse tamanho aqui, porque ele já vai te retornar um arquivo em PDF com as margens de corte, então vai perder um pouco do tamanho, tá? E para configurar, você configura aqui, ó, tem o tamanho A4, A3, A2, enfim. Se for impressão A4, que normalmente é as impressoras comuns que a gente tem em casa, né? A orientação, se é retrato ou paisagem. Eu acho que nesse caso, ó, aqui ampliou bastante o número de folhas, né? Acho que nesse caso compensa o retrato, tá bom? Ao invés de paisagem. Paisagem tem 24 folhas, o consumo de papel, e no retrato são 12 folhas, tá? Então, no retrato compensa mais para essa arte que é mais arredondada. Aí você tem outras configurações das margens, né, em milímetros aqui. Aqui o tamanho de saída da folha vai alterar também o retrato e paisagem, a orientação da sua página, tá? E aqui o tamanho da saída, ó, não atingiu o tamanho de 1 metro que eu gostaria, né? Depois de cortadinho, ele vai ficar desse tamanho aqui, ó, 76 por 74. Então, eu altero aqui o número de folhas. Vou colocar 6, por exemplo. E eu já verifico aqui, ó, na visualização que vai ficar com 1,14 m por 1,11 m. Vamos deixar no 5, então. O 5 aqui é um bom tamanho, que depois dele cortado, ele vai ficar com 95 por 92. Então, é um tamanho legal. Se eu colocar o 6, ele vai passar de 1 metro. Eu quero que fique abaixo de 1 metro, então eu deixo o 5 aqui, ó, por exemplo. Lembre-se de ter uma arte com boa qualidade, né, para você poder fazer essa ampliação, né? Então, eu clico em continuar. Aí aqui tem alguns efeitos que eu posso adicionar nessa minha arte, pessoal. Ele vai sair nesse sentido, mais ou menos, aqui. Eu não quero nenhum estilo, nenhum efeito, eu quero a arte normal mesmo, né? Mas você tem ainda condições de colocar aqui alguns efeitos sobre essa imagem. Eu vou colocar sem efeito mesmo, porque eu quero a arte que eu fiz. E clico em continuar. Depois, no estilo da cor, eu tenho algumas opções que eu não vou alterar. Vou permanecer com o meu fundo branco, do jeito que minha arte está aqui já. Continuo. Aqui tem as opções já habilitadas de marcas de corte. Essas marcas de corte são essas linhazinhas, a própria visualização do site dá para você observar, né? São essas referências onde você deve cortar. Então, daquele tracinho até chegar no outro, é um corte reto, enfim, é só para você ter uma orientação, uma base dessa marca para se orientar no momento do corte. E eu clico em Complete. Depois ele finaliza fazendo esse processo.
da organização desse arquivo e você pode baixar esse arquivo, tá bom? Tô fazendo o download dele aqui e ele fez o download para mim. Aí aqui tem uma opção, o pagamento é totalmente opcional para você apoiar esse tipo de projeto de site, tá bom, pessoal? Mas ele já baixa aqui o arquivo em PDF. E eu vou dar um clique para abrir ele para a gente ver como ficou. Então, ele tem essas margenzinhas de corte, né? Para que eu possa me guiar no momento do corte. No caso aqui, não tem uma folha inteira com desenho, mas quando eu tenho aqui, como é o caso aqui da pizza, já facilita bastante o momento do corte. Então, eu tenho aqui ó, as 20 páginas que completam o meu desenho. Eu posso fazer a impressão na impressora convencional em casa, depois eu faço os recortes e junto todas elas. Essas que estão em branco, vocês poderiam até excluir, ó, porque tem algumas em branco aqui que ele insere, porque faz parte do projeto ali, mas dá para remover. Então, tem 2 páginas em branco aqui, mais ou menos, e algumas que usam a metade da folha, nem a metade às vezes. Então, daria para unir essas impressões aqui e usar a mesma folha de repente, tá bom, pessoal? Então, através desse site, você consegue fazer essa divisão de folhas aí para você poder fazer a sua impressão, tá bom, pessoal? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Como fazer a divisão de uma impressão para o painel, tá? Vale a pena através desse site, é gratuito, você consegue mexer de forma bem simplificada aqui. E é bem tranquilo conforme vocês estão vendo aqui. Se atentem somente com a qualidade da imagem, que eu peguei uma imagem qualquer da Patrulha Canina, né? Então, quando a sua imagem ela não tá 100% assim, você já consegue visualizar aqui que não vai ficar legal, tá bom? Fica embaçadinho, assim, parece que tá meio borradinho. Então, pega uma imagem com uma qualidade legal para que o resultado do seu trabalho fique legal também, tá bom, pessoal? Agradeço sua companhia, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um joinha nesse vídeo e até o próximo.